Olá, pessoal. Professora Daiana do Carmedais, do canal Foco na Caveira. Mais um conteúdo hoje para vocês. Vou falar do câncer que levou ao falecimento da repórter Glória Maria. Claro que sabemos que foi uma metástase mediante a um câncer de pulmão. Então, ela faleceu de uma metástase pelo câncer de pulmão mediante a um tumor cerebral. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o câncer de pulmão. O que é, quais os tipos e os principais sintomas. E tem um convite muito especial para vocês no final. Então, o que é câncer de pulmão? O câncer de pulmão, ele é um dos mais comuns que existem, sendo que é o que mais mata tanto homens quanto mulheres no mundo todo. Então, se origina aí habitualmente a partir das mutações das células que revestem os brônquios, os bronquíolos ou os alvéolos. Então, aqui um exemplo, nós temos a traqueia, os brônquios, aqui a presença dos bronquíolos e dos alvéolos. Existem aí dois tipos de câncer de pulmão. Quando o câncer de pulmão ele se origina somente nas células pulmonares, ele é chamado de um câncer de pulmão primário. Tumores de outros órgãos também podem se espalhar e acometer os pulmões, mas neste caso não são chamados aí de câncer de pulmão, mas sim metástase pulmonares. Existem dois tipos de câncer de pulmão. Nós temos aí o câncer de pulmão de pequenas células e o câncer de pulmão não pequenas células. O que difere um do outro em relação ao câncer? Então, o câncer de pulmão de pequenas células, ele é menos comum. Tem aí, em média, de 10 a 15% dos diagnósticos. É mais agressivo, cresce e se espalha aí rapidamente que o câncer de pulmão de não pequenas células, sendo aí frequente a existência da doença já disseminada no momento do diagnóstico. Agora, o câncer de pulmão de não pequenas células, ele é mais comum. Tem, em média, aí 85% de casos, podem ser aí subdivididos em carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma e carcinoma de grandes células. Estes três tipos, eles ficam agrupados, porque apesar de serem diferentes entre si, o prodiagnóstico e o tratamento deles são totalmente semelhantes. Então, são esses dois tipos de câncer de pulmão que existem. E aí o pessoal pergunta muito, será que é só o fumo que causa câncer de pulmão? Não, existem outros fatores. Mas é claro que o tabagismo é 90% dos casos de câncer de pulmão. Está ligado diretamente ao tabagismo. O risco de desenvolver câncer de pulmão aumenta aí de 10 a 30 vezes em fumantes, quando comparados a não fumantes. O fumo passivo também, ele pode desencadear um câncer de pulmão. Por quê? A fumaça do cigarro, de um charuto, até mesmo de cachimbo, de outras pessoas, também aumenta o risco. Por quê? O risco será maior quanto mais tempo a pessoa foi exposta a essa fumaça tóxica do cigarro, maior a predisposição aí dela desenvolver um câncer de pulmão. A exposição à radiação está ligada ao radônio, que é um gás derivado do urânio que é presente aí nos lençóis freáticos, nas rochas, nos solos, em quantidades muito pequenas. Porém, esse gás, ele fica no ar que respiramos. Então, pode vir a aumentar os níveis de forma significativa em locais fechados, edifícios, casas e minas de urânio. Então, também vai ter uma predisposição, pelo fato de respirar esse gás radônio, de desenvolver um câncer de pulmão. A idade, frequentemente, em pessoas acima de 40 anos de idade, tanto homens quanto mulheres. Histórico familiar, pessoas que possuem um parente, por exemplo, de primeiro grau com câncer de pulmão, tem, claro, maior risco de desenvolver a doença também, que a gente fala histórico familiar. Doenças pulmonares, como fibrose pulmonar
um efizema pulmonar, uma bronquite crônica, estão ligadas aí ao aumento de desenvolver o câncer de pulmão. Por quê? Porque já existe uma doença respiratória existente. Então, tem uma predisposição aí também a desenvolver um câncer de pulmão. E a poluição do ar. Então, gases provenientes da exaustão de motores a diesel e outros poluentes presentes no ar também estão ligados ao aumento do índice de câncer de pulmão. Mas, claro que, diante de todos esses fatores, os mais com índice muito maior de desenvolver é o tabagismo e o fumo excessivo. Claro que tem a questão do histórico familiar, as doenças pulmonares já existentes, mas o tabagismo é 90% dos casos provenientes aí de um câncer pulmonar. E quais são os sintomas? Frequentemente, o câncer de pulmão não causa nenhum sintoma. Vai começar a apresentar alguns sintomas se a fase tiver muito avançada da doença, ou até mesmo grave. Então, por ordem decrescente, a gente vai ter desde tosse persistente ou tosse que vai piorando de forma progressiva, uma tosse com expectoração sanguinolenta, com sangue vivo, falta de ar ou cansaço até mesmo excessivo, sibilos, cancheado no peito e dor no peito. Também pode estar presente, apesar de ser menos frequente, a rouquidão, a perda de peso inexplicada ou até mesmo a falta de apetite, o inchaço na face e no pescoço, dificuldade de engolir, dor no ombro, pescoço ou braço e além da rouquidão também. Então, espero aí que vocês tenham gostado. Deixe as curtidas de vocês, comentários e compartilhamento. E deixo um convite para vocês, mais que especial, divulga para o pessoal da família, amigos e colegas. Este convite será uma palestra que irá ocorrer no dia 18 de fevereiro, das 19 às 21 horas, de forma online, onde eu mesma, professora Daiana do Carmedais, do canal Foco na Caveira, vou palestrar para vocês falando um pouco de diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer de pulmão. Como que é diagnosticado? Qual o tratamento hoje que é realizado com câncer de pulmão e quais os métodos de prevenção para o câncer de pulmão. Deixei aí para vocês o link, espero aí que vocês façam a inscrição de vocês, espero por todos. Deixa a curtida de vocês, os comentários e compartilhe os vídeos. Eu vou deixar nos comentários o link deste evento e espero por todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Espero por vocês.